Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e hoje eu quero estar falando com vocês sobre um recalque, né? E muitas vezes a gente não assume aquilo que a gente precisa assumir para se curar e se salvar. E muitas vezes a gente não assume porque a gente não sabe o que está dentro da gente. Como que a gente pode assumir algo que não está dentro da gente? E para saber o que tem dentro da gente, a gente precisa dar uma vasculhada, né? Entrar dentro de nós e percebermos o quanto de camadas, superficialidade que a gente tem jogado em cima de algo que está apodrecendo, estragando dentro da gente, nos impedindo de viver uma vida próspera, de viver uma vida abençoada, de viver uma vida amorosa, satisfeita e tantas outras coisas boas que nós deveríamos ter na vida, muitas vezes até um corpo deformado, né? Porque é algo que a gente não sabe, dói, parece que tá sufocando, sabe, dentro da gente. Então eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em relação à minha vida sentimental. Então eu fiz há uns 3 anos atrás uma terapia religiosa, né? Que é uma campanha de 52 dias de jejum para entender o que estava dentro de mim, me sufocando. Tipo, eu me abri, eu me permiti a ser visto e eu queria ver, doesse o que doesse, eu queria que aquilo saísse de dentro de mim. E quando chegou a liberando, né, os 37 dias, eu já estava em orações às 3 horas da tarde, todos os dias, 3 horas da tarde, eu estava em oração. E a pessoa que estava guiando essa oração, ela pegou e falou assim: agora lembre da sua mãe. Aí eu comecei a lembrar da minha mãe, orar pela minha mãe, não sentia nada. Agora lembra do seu pai. Aí eu lembrei do meu padrasto, orava e não sentia nada, né? Aí a pessoa que estava guiando a oração falou assim: eu estou falando do seu pai e sua mãe biológico. Aí eu comecei a lembrar e comecei a orar pelo meu pai biológico. Na hora que eu comecei a orar pelo meu pai biológico, eu senti uma ânsia, sabe? E veio assim de dentro de mim um cheiro assim, literalmente, tá? É um cheiro de fossa, sabe? Fossa. E eu comecei a sentir aquele cheiro de fossa e não entendia nada. E eu continuei orando pelo meu pai, falava o nome do meu pai biológico, eu não conheci, Senhor, ele me rejeitou e talvez ele não tenha me rejeitado e o que que foi que aconteceu e tal. E eu comecei a orar e comecei a chorar muito e aquele cheiro não saía, aquele cheiro não saía, até que eu comecei a falar: eu te perdoo, pai, eu te amo, pai, te perdoo, pai. Fui repetindo até aquele cheiro sair de dentro de mim. Então eu entendi que aquela ferida estava sendo curada dentro de mim. Aquela ferida não, né? Aquela sujeira que foi lançada na minha infância dentro de mim, naquele momento estava saindo, mas depois de muitos anos, saiu com muito mau cheiro e literalmente eu senti esse cheiro dentro de mim, porque as coisas emocionais, elas sim, elas podem se transformar em físicas. E era tão grave dentro de mim esse ressentimento, né, pelo meu pai biológico, que se manifestou dessa forma. Passado alguns anos, eu fazendo a jornada raiz do meu eu, né, que é buscando a minha essência, me conectando cada vez mais comigo, tendo, né, contato comigo, me aceitando, me assumindo. E eu falei: tá tudo bem comigo e agora eu quero estar me relacionando, eu quero criar um relacionamento sólido, saudável e tudo mais. E aí eu comecei a estudar Freud, comecei a estudar Reich, Lacan, alguns psicanalistas, né? E eu não lembro exatamente qual deles que falou, né, que me trouxe o entendimento de que eu não conseguia ter relacionamentos sólidos e duradouros, porque existia um homem dentro de mim, né? Homens e mulheres que têm relacionamentos curtos e sempre tá com problemas, sempre estão sozinhos, é porque o coração, o inconsciente não precisa de ninguém, não tem um vazio, né? Não tem um espaço ali para alguém, porque tem alguém dentro de si, dentro da gente, né? Que já está ali. E quando eu entendi isso, eu falei: não tem homem nenhum dentro de mim, homem nenhum.
E aí eu fiz uma análise dentro de mim muito profunda, né? Analisei todos os meus ex-relacionamentos, falei, não, não tem nenhum. E tipo assim, fui dormir. E eu sonhei com o pai da minha filha. E o pai da minha filha, a gente teve uma história muito perturbada, uma história muito forte, foi uma história muito. Qualquer dia eu conto pra vocês essa minha história com ele. Então, assim, foi muito quente, foi muito fria, foi muito cheias de emoções, né? Altos e baixos. E quando eu engravidei dele, eu deixei de gostar dele a ponto de nem querer ouvir o nome dele, né? Então, assim, a gente tinha muito pouco contato depois da minha gravidez. E desde então as pessoas falavam para mim: você gosta dele, né? Você sempre. Você não dá certo com ninguém porque você ainda gosta do Alexandre. Então, sempre falava do Alexandre. Olha, era para mim até difícil falar o nome dele. E aí eu sonhei com ele. Quando eu sonhei com ele, eu entendi. É você que está dentro de mim? Aí tive que falar o nome dele. E conforme eu ia falando o nome dele, falando que eu perdoava, que eu pedia perdão, eu começava a chorar, eu comecei a chorar. E dentro dessa jornada, né, na parte de relacionamentos, onde a gente começa a mexer nisso, foi a hora que eu comecei a ver o quanto eu enterrei de amor, de afeto, de carinho por ele, quanto eu não aceitava, o quanto eu recalquei esse sentimento a ponto de não ter ninguém que se aproximasse de mim, porque eu já estava casada com este homem que já faz mais de, eu acho que uns 15 anos que ele faleceu. E quando ele faleceu, eu vou contar essa história para vocês, mas não vai ser nesse vídeo. O que eu quero trazer nesse vídeo é isso, é que ele já estava morto há mais de 15 anos, né? Já está morto há mais de 15 anos, e ainda ele estava muito vivo dentro de mim, né? Então eu estava tão vivo, ele estava morto, mas eu não conseguia enxergar o quanto de vida dele estava dentro de mim, me impedindo de viver, de me relacionar, de ir para frente, né? E aí não foi um processo fácil, foram dias, né? Nenhum processo dentro da jornada Raiz do Eu, da série Raiz do Eu, ela é do dia para noite, porque as suas histórias têm que ser bem contadas, têm que ser bem escritas, por isso que é uma série, tá? Você vai reviver as suas histórias, mas não com o olhar daquela idade que você tinha, mas no olhar de adulto naquela situação, a ponto de você ser imparcial e se ver nessa situação, ver o quanto você errou nessa situação. E quando eu via o quanto eu deixei ele me esperando, o quanto eu magoei ele, o quanto deixei ele com a cara irritada e quanto que eu gostava de fazer isso com ele. Então eu fui escrevendo isso e fui tipo chorando muito, ou entregando para ele mesmo, né? Entregando ele para a morte, porque ele já está falecido. E isso foi muito libertador. Depois, acho que foram uns 15 dias, né? Acho que não chegou a 15 dias de terapias com ele, né? Conversando com o que estava dentro de mim, escrevendo sobre o que estava dentro de mim, mas eu me julgando, eu me olhando imparcialmente, né? E o que que aconteceu? Eu me sinto livre, me sinto liberta e estou tão liberta a ponto de dizer que ele foi o homem que eu mais amei na minha vida, coisa que eu nunca assumi e ele nunca ouviu de mim. E, inclusive, quando eu me separei do meu marido, né, quando o pai do Esdras, quando eu me separei dele no divórcio e tudo, ele, numa das brigas, ele falou assim: você nunca me amou, você nunca, mesmo você dizendo que me amava, eu sempre senti que o pai da Micaele, você sempre amou mais o pai da Micaele. Eu falei, mas eu nem dele eu falava. Era tão forte, sabe? Era tão forte essa energia dele dentro de mim, era tão forte que as pessoas percebiam, só eu que não.
E eu ficava tentando, você é louco, ele já tá morto. Como que você pode falar uma coisa dessa? E quando eu caí nessa quarta temporada, né, quando se fala de relacionamento, que eu analisei, que eu pesquisei, que eu mexi e que eu tive que pôr para fora, inclusive isso, que ele foi o melhor homem da minha vida, que ele mexeu, ele foi o único que conseguiu me fazer sentir o que eu senti. Tipo, tá assumindo isso em vídeo é libertador. Então, pessoas, né, daquele meio que me conheceu nesse período, que são amigos dele, nunca ouviu da minha boca o quanto eu amava esse homem, né? Nem quando a gente estava junto, nem depois. E hoje eu posso falar isso, eu estou livre, estou liberta e o acabou. Acabou. E quando acaba, né, que saiu tudo isso de dentro de mim, eu comecei a pôr isso para fora. Não dá, tipo, Alexandre, eu te entrego, obrigada por você ter feito esses momentos comigo, ter vivido essas experiências comigo. E fui falando, escrevendo, né, aquela história que até aquele momento, para mim, era muito feia, era muito ruim, era muito doída, passou a ser leve, linda e tipo, acabou. Acabou. E foi um final feliz que eu dei a essa história, que o coração está livre, está liberto. E hoje, aquela imagem de mulher casada, de mulher indisponível, já não existe mais. Então, para você que veio até aqui o final do vídeo, comenta aqui se você sente algo que tem que ser posto para fora que você não saiba e venha para esta série Raiz do Meu Eu, para que você venha viver a sua história real, sabe? A história real, não essa história fantasiosa que você tenta sustentar e que não é verdade e que tem te trazido muita agonia, muito mal-estar, falta de ar, choro, e você não sabe de onde vem esse choro, essa falta de ar. Aí você, eu tô ansiosa, eu tô oprimido, eu tô angustiado, eu não sei o que que é, não sei. E nessa série você vai descobrir em 5 etapas, em 5 temporadas, o que pode ser e tudo isso. E assuma, se assuma, para que você venha ser livre e ser quem você precisa ser quem você é, porque ser quem a gente é muito bom. Que Deus te abençoe e se inscreva aqui no canal e vá para a jornada, para essa série Raiz do Meu Eu, para ter um encontro com a sua essência e mais do que isso, viver a sua história real.